Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. A nossa live era esperada para sábado, né? Mas devido a alguns acontecimentos e algo que veio até meu coração, decidi fazer essa live hoje para falar um pouco sobre criação de filhos. E, e a gente sabe que hoje no mundo contemporâneo que nós estamos vivendo hoje, né? Tudo tem sido muito difícil a criação dos nossos filhos. Tem sido muito difícil a gente dar um padrão de qualidade na educação dos nossos filhos. Você vai colocar um filho numa escola particular, é R$ 2.000. Você vai colocar um filho numa escola pública, dependendo da escola, é uma quebradeira, é uma confusão e tal. Então hoje eu resolvi falar um pouco sobre isso, né? E essa mensagem, eu preguei essa mensagem na rádio, só que no dia que eu preguei, eu não gravei essa mensagem. Eu já preguei essa mensagem na rádio. Só que hoje, por incrível que pareça, a rádio reprisou o programa que eu havia ministrado essa mensagem, onde está ministrando aqui no Facebook. Então eu queria pedir a você que, se puder, como está aproveitando também, né, da questão, aproveitando aí também dessa palavra, que é uma palavra muito interessante e uma palavra que ela vai muito de encontro ao que nós temos sido como pais hoje, né? Eu já estou com 45 anos de idade, tenho meus filhos, e a gente procura sempre o melhor para os nossos filhos, né? A gente sempre procura o que há de melhor para eles. Mas nem sempre a gente tem a condição de dar o que é melhor, o que há de melhor para os nossos filhos. Eu, por exemplo, eu acho muito difícil, muito complicado essa geração agora. É uma geração complicada, uma geração difícil, uma geração acostumada com mimimi, né? Acostumada com a ficar tudo, quer tudo na mão, não quer saber de trabalho, não quer saber de nada, não quer saber de ajudar ninguém, não quer saber de fazer nada por ninguém. E a gente fica triste de ver, né, certas famílias sendo destruídas aí por causa das drogas, por causa das bebidas, por causa da pornografia e etc e tal. Eu eu queria falar para vocês hoje o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, que fala o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas e na admoestação do Senhor. Bom, um abraço aí para todos que estão aí presentes, Renato, Devani, minha eterna patroa, doutora Irene, né, que estão aí conosco, a Sônia Regina, um fraternal abraço para o Carlinho, que Deus possa abençoar vocês, Pati Melo, um grande abraço, que Deus abençoe você. E eu queria dizer o seguinte: para nós que somos pais, que já temos uma certa idade, nós tivemos princípios e valores que foram ministrados a nós pelos nossos pais. Ou seja, o nosso pai, por exemplo, meu pai sempre foi uma pessoa de igreja, sempre foi uma pessoa calma, tranquila. A minha mãe sempre foi uma mulher muito dinâmica, muito de correr atrás do que queria. Então eu sempre falei que meu pai era a emoção e minha mãe era a razão. Então, o que acontece? A gente vive uma situação, a gente vive uma situação que muitas das vezes nos coloca
numa situação vexatória. Eu fui militar durante 25 anos na Polícia Militar. Vi cada coisa que... Vi pai matar filho, vi filho bater em pai, vi filha bater em mãe. Já atendi ocorrência de tudo quanto é jeito, que vocês imaginar. E eu, olhando essa palavra aqui, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo, eu faço uma referência aos pais de agora. Porque o que tem acontecido? Os pais estão deixando de ser pai e os filhos estão tendo autoridade sobre os pais. Está havendo uma inversão de valores, uma inversão de situações. E o que acontece? O filho chega a hora que quer, o filho estuda quando quer, o filho trabalha se resolver trabalhar. Aí a gente vê muito pai, muita mãe bancando o filho aí, o filho já cavalão, velho, com 20 e tantos anos, sendo bancado pelo pai e pela mãe e tal, e não come qualquer coisa, se não tiver uma mistura bacana ali para comer, não come, fala que não quer comer e pronto, acabou, e a mãe vai pro fogão para fazer uma outra coisa para o filho comer, e a gente fica vendo esse tipo de situação, e a gente tem que falar a verdade. E eu sou uma pessoa muito de muita sinceridade de falar a verdade. Tem pais que acham que colocar o filho na creche vai educar o filho. Tem pai que acha que colocar o filho na escola vai educar o filho. Tem pai que acha que a igreja é obrigada a educar o filho. Quem tem que educar o filho é pai e mãe. Não tem negócio de escola para ensinar o beabá, fazer conta, usar a tabela periódica, tá ali para ensinar história, tá ali para ensinar geografia. Escola tá ali para isso. Escola não tá ali para dar educação para filho de ninguém, não. Hein? Educação vem dentro de casa, é pai e mãe que dá. É pai e mãe que senta com o filho e conversa com o filho. Se precisar dar uma chinelada, dá uma chinelada também. Se precisar de puxar a orelha, puxa. Se precisar de pôr de castigo, puxa, coloca. Não é a escola que é obrigada a dar educação para filho. Assim como também não é obrigação da igreja dar educação para filho, não, dos outros, não. A igreja está ali para ensinar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Não está ali para ficar ensinando que o filho não pode fazer isso, que o filho não pode fazer aquilo. Que não está ali para isso. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é ensinar aquilo que vem do alto. Os pastores, como dispenseiros das coisas espirituais, estão ali para ensinar o caminho de luz, o caminho da verdade. Ensinar as pessoas. Aí Jesus Cristo muda o caráter da pessoa. Agora, você achar que levar teu filho para a igreja, colocar ele lá, deixar ele lá, e a igreja é obrigada a educar seu filho, você está muito enganado. A escola também não é obrigada a isso. Babá que você arruma não é obrigado a ensinar seu filho. Educação. Educação, quem ensina é pai e mãe. E a Bíblia diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Então o que acontece? Hoje em dia os valores estão invertidos. Eu, quando estava na ativa trabalhando, quantas vezes eu vi meninas aí de 12, 13 anos na madrugada aí, andando para as madrugadas fora aí, com pessoas de um caráter meio duvidoso. Quantas vezes eu vi jovens novos de 15, 16 anos na porta de bar comprando bebida e bebendo, e a gente tem que intervir nisso aí. Aqui em Boteiros mesmo tem lugares aí que vende, eu sei que vende bebida para menor, e a pessoa já respondeu até processo por causa disso. Mas o que acontece? O que uma criança de 12, 13 anos está fazendo na rua 2, 3 horas da madrugada? Porque se ela está lá, o pai e a mãe sabem que ela está lá. Porque se o meu filho ou minha filha deu o horário que eu marquei para ele chegar em casa, 10 horas da noite, eles não chegou, eu vou atrás deles. Vou atrás deles e eles vão ficar de castigo e não vão sair mais. E vão ficar em casa por um tempo de castigo. Agora, ficar colocando a culpa disso tudo na sociedade, eu acho muito errado e acho um caminho muito perigoso a ser tomado.
Por exemplo, você que é pai, mãe, você você vai dormir 10 horas da noite, seu filho fica até de madrugada na televisão, você não sabe o que, que seu filho está assistindo. Teu filho fica no celular, não vou nem falar da televisão, mas teu filho fica no celular, na internet, internet liberada para ele vendo aquilo, tudo que tá. A internet é uma janela aberta. Depois que você abriu a janela e entrou, meu amigo, acabou. Para voltar é difícil. E ele assistindo coisas que não deve ali, entendeu? Quantos jovens que eu já vi que morreram porque não tiveram uma família estruturada, morreram por causa do tráfico de drogas, morreram porque pegaram o carro do pai e saiu, ou mesmo o pai deu um carro para o filho, antes mesmo do filho tirar uma carteira de habilitação. Quantas vezes eu já vi isso? Eu me lembro de ter atendido ocorrência em que o pai deu o carro para o filho foi, arrebentou, matou gente e tal. O filho quase morreu, entendeu? Quase matou bebê. Quantas vezes eu vi isso em 25 anos? Não foi nenhuma nem duas vezes, não. E aí você acha o seguinte: ah, mas o que eu posso fazer? Uai, o que você pode fazer? Seja pai, seja mãe, uai. Seja pai, seja mãe. A palavra de Deus fala que o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. A mesma coisa serve para você com seu filho. Se você disciplina seu filho é porque você ama ele. Ué. Agora, você ficar deixando o seu filho fazer tudo que quer, chega uma visita na sua casa, ele derruba a casa inteira. Vai na casa dos outros, a pessoa que recebe você como visita já fica até meio cismado, porque a criança derruba tudo, quebra tudo, não tem um pingo de limite. Se você não pôr limite no seu filho enquanto ele é criança, ele vai crescer um adolescente sem limite, um jovem sem limite, um homem sem limite, um idoso sem limite. Ele vai crescer totalmente sem limite. E daí a pouco, quando você tiver já velho, você já for ancião, já tiver velho, teu filho vai estar roubando você, seu filho vai estar batendo você, aplicando golpes em você. É isso que ele vai fazer. Por quê? Porque ele não teve limite quando ele era criança. Ele aprendeu a fazer isso tudo aí. Tinha internet de graça para ele aprender, tinha as coisas tudo de graça para ele fazer. Olha, se você puder, compartilhe esse vídeo aí para nós, por favor. Amém? Compartilhe aí para a gente. Então, se você se você aceita que seu filho chega em casa 3, 4, 5 horas da manhã e você nem questiona o que ele estava fazendo, meu irmão, depois você não pode culpar a polícia de prender seu filho numas erradas aí, não. Porque quem anda para as madrugadas fora aí sem fazer nada é quem não tem o que fazer. Entendeu? Porque quem busca um trabalho e tal, um filho que busca um trabalho, que preocupa com o seu futuro, ele estuda, ele tem o horário dele descansar, ele tem o horário de lazer? Tem. Mas não é chegar em casa 5, 6 horas da madrugada. E se você está deixando acontecer isso na sua casa, eu quero dizer para você que você está agindo erroneamente. Ah, pastor, mas por que o senhor está falando isso? Por que o senhor está falando que a gente está agindo errado? Porque, meus amigos, a gente vê sendo no mundo de hoje o reflexo da adolescência de hoje. Eles estão buscando uma identidade que nós que somos mais velhos adquirimos porque nós não removemos os marcos antigos que os nossos pais nos ensinaram. No dia que eu preguei essa palavra no rádio, eu até contei isso, né? O meu pai, ele era um pai amoroso, extremamente zeloso, mas também extremamente justo. Entendeu? Se eu fizesse o errado, eu iria pagar pelas minhas consequências, pelos meus atos. Se eu fizesse alguma coisa de errado, ele iria com certeza me corrigir. Ele tinha uma cinta lá e ele corrigia mesmo. Não tinha esse negócio, não. Minha mãe, a mesma coisa. Agora, eles me ensinaram Então, voltou aqui a conexão. Eles me ensinaram a ser honestos, me ensinaram a trabalhar desde cedo. Com 12 anos eu já comecei a correr atrás para poder ganhar um dinheirinho e tal. Então, o que acontece? Eles me ensinaram isso. E outra coisa, meu pai era tão sistemático que meu pai não deixava a gente nem ficar sem camisa dentro de casa.
Eu até hoje, com 45 anos, vou fazer 46 anos agora em agosto, eu detesto ficar sem camisa, andar descalço. Não gosto, porque são marcos que vieram antigos. Eu aprendi a tomar benção aos meus tios, aos meus pais, às pessoas mais velhas, aos meus padrinhos. Eu aprendi a tomar bênção a eles. E vocês não têm noção do poder que há quando você pede a bênção e é abençoado. Entendeu? Agora o camarada chega em casa, e aí, mano? E aí, velho? E aí, não sei o quê? Não trata você com um pingo de respeito. Aí você pega a sua cinta, vai lá e corrige. Aí o cara quer chamar o conselho tutelar. O filho quer chamar o conselho tutelar pro pai, porque o pai corrigiu. Não, se você me encostar um dedo, eu vou chamar o conselho tutelar. E não sei o que, e etc e tal. Olha aqui, ó. Eu nunca vi um pai que corrigiu o seu filho desde criança, o seu filho virar traia ruim aí pra rua fora. Virar porcaria aí pra fora. Ah, mas você não pode falar que a pessoa é porcaria, não. Não, porcaria no sentido figurado de dizer. Pessoa que rouba, que usa droga, que anda com má companhia. Se você ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, no futuro ele não vai se desviar dele, não. Porque esses marcos já estão plantados no coração dele. Se a palavra de Deus foi plantada no coração dessa pessoa, desse filho, você pode ter certeza que sempre que ele for fazer alguma coisa, ele vai lembrar, poxa, mas meu pai me falava isso, meu pai fez isso e isso, meu pai agia dessa forma. Agora, quando você deixa tudo correr solto de qualquer maneira, o que acontece? O que acontece com essa pessoa? Parece menininha de 12, 13 anos aí grávida, parece aí rapaz de 10, 12 anos fumando maconha, daí a pouco tá na cocaína e no crack, aí você vai na escola, igual eu já tive o desprazer de ir na escola para atender ocorrência de aluno que está batendo em professor. E se o professor falar alguma coisa, o aluno junta uma turminha e rebenta o professor na pancada. Por isso que eu estou te falando, professor, se tiver algum professor aqui, tá? Por isso que eu estou te falando isso. Que você não é responsável pela educação de ninguém, não. Você tem que ensinar o beabá lá, ó. Responsável por educação é pai e mãe. Se ele não respeita pai e mãe dentro de casa, se teu filho não respeita pai e mãe, ele não vai respeitar professor, ele não vai respeitar patrão, ele não vai respeitar a polícia, ele não vai respeitar ninguém. Aí depois a polícia chega e prende, às vezes tem que dar uns pescoção, porque às vezes ele reage, né? Tem que chegar junto nele. Aí vem o pai e a mãe, ah, mas é meu filho é isso, é aquilo, seu filho é um tremendo de um nóia, um irresponsável, entendeu? A sua filha tá passando a mão de mão em mão e você tá vendo e não tá fazendo nada, entendeu? E aí você pega e quer depois contestar quando uma autoridade chega no teu filho. Eu trabalhei numa cidade aqui, eu peguei o mesmo rapaz umas 4 vezes vendendo droga. Rapaz de 15 anos. E eu achava interessante que eu pegava o menino, conduzia, chamava o conselho tutelar, conduzia com a mãe, o moleque rindo o tempo todo. Rindo da cara da gente, que era a autoridade, rindo da cara do delegado, rindo da cara da conselheira tutelar. Muitas madrugadas passamos na estrada aí levando o menor para a delegacia. Então, porque estava envolvido em roubo, envolvido em crimes. E isso são as coisas menores. Porque quando chega na maioridade, aí ele já quer uma arma de fogo na mão. Ele já comete um estupro. E a palavra de Deus fala o seguinte, que é para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida. Seja de longa vida. Gente, quando eu estudava, eu estudei educação moral e cívica. A gente estudava educação moral e cívica, a gente cantava o hino nacional. Eu não lembro nenhum colega meu ou uma colega minha
pegar uma carteira para jogar na cara do professor. 45 anos, eu não me lembro disso ter acontecido. Nós temos um grupo de amigos aqui da velha infância e a gente, graças a Deus, todos nós que estudamos, todos nós temos a noção, todos nós formamos, todos nós estudamos, todos nós temos uma vida de honra para o nosso pai. Os nossos pais não se envergonharam de nós. Agora eu fico vendo hoje, no dia de hoje, cara, o filho chega perto do pai, chama o pai de mano, chama o pai de velho, de não sei o que. Velho é o diabo. Velho é o diabo. O filho virar pro pai, chamar o pai de mano, desde quando o pai tem que dar confiança pro filho chamar o pai de mano? Está errado. Isso está errado. Isso é falta de autoridade do pai e da mãe. Isso é falta de autoridade do pai e da mãe de chegar junto na hora que precisa. Outro dia eu vi um vídeo na internet, a menina de 15 anos queria ir para uma balada rave lá, bateu na mãe e o pai com cara de tacho olhando a mãe apanhar da filha. Ô gente, misericórdia. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Que mundo é esse que nós estamos vivendo aí? Se você educa o teu filho desde pequeno, nos preceitos da palavra de Deus, sendo exemplo, porque também não adianta nada também, pai. Pai, mãe, você também não ser exemplo não, viu? Não adianta nada também não. Enche a cara, né? Puxa um fumo também. Infelizmente eu conheço pai que puxa fumo com o filho. Aí depois o pai resolve parar. Com que exemplo que ele vai falar para o filho dele parar também? Que exemplo que se ele não deu exemplo a vida inteira? Bate na mulher, bate, espanca o filho, porque corrigir é uma coisa. Espancamento é outra coisa completamente diferente. Você chegar e corrigir seu filho, dar nele uma chinelada é uma coisa. Agora, você chegar, pegar um cabo de vassoura e meter na cara do teu filho é outra coisa completamente diferente. Isso é lesão corporal. Isso é crime. Entendeu? Agora, existem muitas pessoas que acham que não pode corrigir. Ah, eu não posso corrigir porque senão o conselho tutelar vem na minha casa. Não, você pode corrigir sim. Você pode corrigir. Agora, uma coisa é a correção, a outra coisa é a agressão. São duas coisas totalmente diferentes. Espancamento é uma coisa. Agora, você chegar e corrigir o teu filho, a própria Bíblia fala que nós não podemos esconder o filho. Por quê que a Bíblia fala isso? Porque no futuro, o teu filho vai lembrar por que ele tomou uma chinelada. E o certo, o meu pai fazia dessa forma. Quando ele dava uma chinelada em mim, por exemplo, ele acabava de me dar umas chineladas, umas 10 chineladas, sentava comigo, me abraçava e me falava: estou te corrigindo hoje para amanhã você não ser corrigido pela polícia. Para amanhã você poder ter os seus filhos e corrigir da mesma forma. Tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo essa live aí, os seus pais fizeram a mesma coisa com vocês. E por que hoje vocês não querem fazer isso com seus filhos? Porque a internet hoje mostra que o pai tem que sentar com o filho e conversar com o filho numa boa e tal. Meu filho, você não faz isso não, que eu vou te dar um carro 0 km, viu? Ó, meu filho, você não faz isso não, que eu vou te dar um pacote para você viajar lá para Disneylândia. Comprando o seu filho, ensinando o seu filho a ser mau caráter. Entendeu? Está ensinando o filho a ser mau caráter, tratando seu filho na base da barganha. Eu te dou isso, mas você não faz aquilo. Deixando o namorado dormir na casa da namorada. E o pior, muitas das vezes, o pai é crente. O pai é cristão. Ah, mas isso é normal nos dias de hoje. Pode ser normal para você, porque para mim não é normal, não. Para mim não é normal minha filha receber um namorado dentro da minha casa e dormir com ela lá no quarto dele, não. Isso não vai acontecer. Na minha casa isso não acontece, não. Véio. Você pode ter certeza que não acontece. Não acontece isso.
o vento mudou, o sol tá nascendo para lá. Eu tô nem aí para onde o sol tá nascendo, meu filho. Eu preocupo com a minha família, eu procuro dar exemplo, ter caráter dentro da minha casa. Filho meu não traz namorada para dentro de casa, para dormir com ela dentro da minha casa, e filha minha não traz namorada também não. Ah, mas é mais seguro. Seguro não, meu filho. Seguro é você ensinar a sua filha a esperar no Senhor. Seguro é isso, né? Igual tem gente que fala assim, né? Segura a brita aí, esse papo pro meu lado pra você ver. Vem com essa conversa pro meu lado pra você ver. O que vai acontecer com você? Não tem essa não, meu amigo. O que você não quer que façam com os teus filhos, não manda os seus filhos fazer com o filho dos outros, não, hein? E tem mais. Tem pessoas que falam assim, né? Que eu acho um tremendo absurdo. Uma tremenda falta de consciência cristã. A pessoa vira e fala assim, ah, mas eu criei meus filhos para o mundo. Meu amigo, a palavra de Deus fala que o príncipe deste mundo é Satanás. E que o mundo jaz no maligno. Como que você tem coragem de falar que você criou seu filho para o mundo? Tá queimado isso aí em nome de Jesus, aí. Toda vez que você fala isso, você está entregando o seu filho na mão de Satanás. Você está dando legalidade para Satanás fazer o que quiser com teu filho aí. Todos os meus filhos foram apresentados ao Senhor. E os meus dois enteados, eles aceitaram a Cristo como o único salvador da vida deles. A vida deles pertence ao Senhor. Eu estou aqui cuidando, estou aqui ensinando, estou aqui sendo exemplo para eles. Mas a vida deles pertence a Deus. Não pertence ao inimigo, não. Eu não tenho filho para criar para o mundo, não. Ah, mas o filho tem que crescer. Ó, eu saí de casa com 18 anos. Saí de casa e fui morar no Exército. No quartel do Exército em Juiz de Fora. Aprendi muita coisa lá. Mas as minhas bases, quem me deu foi meu pai e minha mãe. As minhas bases, quem me deu foram eles. Meu pai e minha mãe. Entendeu? Quem me deu base para eu ser o que eu sou hoje foi meu pai e minha mãe. Foi eles que me ensinaram. Por isso eu quero dizer para você, não é igreja que educa filho, não é professor que educa filho, não é namorado que educa filho, não é marido que educa mulher, não é isso não. Quem educa os seus filhos é você, pai e mãe. Se você tem uma mesa na sua casa, você tem a obrigação de sentar com seus filhos, conversar com eles, saber o que está acontecendo. Ó, o que está acontecendo? Como é que está aí esse negócio aí? Como é que é essa situação aí? Você está precisando de alguma coisa? Tá, é isso que você tem que fazer. Agora, você ficar achando que escola tem que dar, ensinar, que vó que tem que ensinar. Isso não é obrigação. Educação não é obrigação de vó, não, meu filho. Educação é obrigação de pai e mãe. Ah, mas a minha filha é mãe solteira. Então ela seja mãe. Para que no futuro a filha dela ou o filho dela não caia no mesmo erro que ela caiu. Tá cheio de pai e mãe ensinando o filho a defraudar a filha dos outros aí, ó. Tá cheio de pai e mãe ensinando isso, achando bonito. Ah, meu filho saiu essa noite aí, ficou com 5 meninas na festa. Achando isso bacana. Quero dizer para você, jovem, que está me acompanhando, que vai assistir esse vídeo depois, o certo é esperar no Senhor, sabe por quê? Porque quando você espera no Senhor, vai vir a pessoa certa para a sua vida. A pessoa que vai ser sua companheira para o resto da vida. Não vai ser simplesmente uma namorada, mas vai ser uma pessoa que viveu com você experiências junto com você. Para isso, a palavra de Deus ainda fala, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina. As pessoas acham, eu acho interessante as pessoas falarem, nossa, estudar num colégio militar deve ser ruim demais. Ô meu filho, não é nada de ruim. Ali seu filho vai aprender a ter disciplina. Ali seu filho vai aprender a ter honradez, a respeitar os outros. Ele vai aprender isso lá, sabe por quê? Porque é a disciplina militar.
Agora, você acha que eu quero implantar uma disciplina militar dentro da igreja? Claro que não. A igreja, ela está ali para ensinar, meu amigo, as pessoas o caminho da verdade. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A igreja está ali para ensinar as pessoas o caminho certo. Não para pegar o teu filho, que fica lá correndo na hora do culto e você não faz nada, fica lá correndo para lá e para cá, gritando e você não faz nada, e dá limite para o teu filho. Sabe por quê? Porque quando um diácono chega perto do teu filho e chama a atenção do teu filho dentro da igreja, você é a primeira pessoa a levantar para achar ruim com o diácono. Você é a primeira pessoa a ir lá e reclamar com o pastor. Que o diácono chamou a atenção do teu filho. Mas você não fez nada na hora que ele estava lá bagunçando. Você não fez nada. Você não pegou ele no colo, você não levantou, você não foi até a escolinha. Entendeu? Você impediu ele de ir para a escolinha. Você não chegou em casa e não falou com ele. Vou contar uma experiência. Meu filho Lucas tem 22 anos. Eu lembro de uma vez eu estava no culto e ele começou a correr para lá e correr para cá, e correr para lá e correr para cá. E eu tô falando, fica quieto, Lucas, sossega, Lucas. Não, correndo e tal. Beleza. Chegou em casa, eu falei com ele, Lucas, agora nós vamos conversar. Vem aqui no banheiro com o papai aqui. Dei nele uma chinelada na bunda bem boa. Nunca mais ele ficou correndo em culto. Nunca mais ele ficou atravessando para lá e para cá. Meu filho tem 22 anos de idade. E devia ter uns 5, 6 quando ele fez isso. Entendeu? Agora, se você não quer tomar atitude de pai e de mãe, então peça a Deus para que não te dê filho, hein? Não arrume se você não tem condição de criar, ou se você quer boneca até enquanto é bebê, você brinca de boneca, e quando faz 2, 3 anos, você quer passar a bola para frente. Entendeu? Então não arruma filho aí. Se previna. Agora, você arrumar filho para ficar colocando na cacunda dos outros aí, entendeu? Para ficar colocando nas costas de vó, de tia. E outra coisa também, quero falar para os irmãos mais velhos. Irmãos mais velhos, eles podem sim até chamar a atenção da criança. Se ela vê alguma coisa fazendo de errado. Mas jamais encostar um dedo nessa criança para bater nessa criança. Jamais. Essa é uma autoridade que você não tem. Você não tem autoridade para bater numa criança. Você, irmão mais velho, chega perto do teu pai e tua mãe e fala, ó mãe, tá acontecendo isso, isso e isso. Ó, tô vendo ele fazer isso, isso e isso. Aí a mãe vai lá e corrige. Ou você corrige. Mas corrige com palavras. E não pescoção para lá e para cá. Você tem que entender que a criação de filhos hoje em dia, os pais estão deixando os seus filhos serem criados pela internet. Estão deixando a internet criar os seus filhos, mostrando para eles o mundo. Antigamente era você que sentava com seu filho e conversava sobre um assunto sexual com seu filho. Hoje é a internet que conversa com teu filho. A internet chega lá, apresenta do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser, e você não está nem aí. Antigamente a mãe chegava na filha e falava, olha minha filha, o negócio é assim, assim, assado, né? Você tem que se resguardar para o seu futuro marido, etc e tal. O pai chegava no filho e falava, meu filho, antes de você querer pensar em namorado, você tem que ter uma profissão, porque depois você vai ter uma família para quem você vai dedicar o seu tempo. Antes era assim, agora não. Agora, primeiro vem a sexualidade, aí depois eu penso no que eu vou fazer da minha vida, depois eu penso se eu vou trabalhar, depois eu penso se eu vou fazer qualquer coisa. Não preocupe em fazer um concurso público, não preocupe em tirar um segundo grau, não preocupe em estudar. O pai não preocupe em cobrar do filho boas notas na escola, entendeu? Virou que o negócio descambou de vez. E as pessoas acham isso normal. É isso que eu quero mostrar para você, que isso não é normal.
As pessoas do mundo, as pessoas que vivem lá no mundo, que estão lá, que não quer nada com igreja, que não quer nada com Bíblia, que não quer nada com Jesus, para elas isso é normal. Mas para nós que somos cristãos, isso não é normal. Não é normal eu deixar minha filha ficar na rua até 2, 3 horas da manhã. Não é normal eu ensinar meu filho que ele tem que ser o garanhão da cidade. Não é normal isso. Isso está errado, isso vai contra os preceitos da palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre lascívia, fala sobre abraçar. A palavra de Deus fala, que dia que você conversou com seu filho sobre isso? Que dia que você conversou com a sua filha sobre isso? Que dia que você sentou na mesa e leu a palavra de Deus com teus filhos? Você não fez isso, você não faz isso, você não tem o costume, você só pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro, você só pensa nisso, só pensa naquilo, esquece que você tem filhos dentro de casa. E a educação desses filhos é de responsabilidade sua, pai e mãe. Tira da cabeça esse negócio que creche educa criança, que escola educa criança, que igreja educa criança, que babá educa criança. Tira isso da sua cabeça, que vó educa criança. Minha mãe sempre fala, né? Minha mãe que fala, né? Eu vi minha mãe falar isso várias vezes, que vó estraga filho. Porque tudo que pai e mãe não deixa, a vó dá. E eu tenho um sobrinho que foi criado pela minha mãe. E a gente vê a diferença de um filho criado pela mãe e de um filho criado pela avó. A gente vê a diferença. Eu quero dizer para você hoje, nessa noite, porque, na verdade, eu não ia nem fazer essa live de hoje, mas como eu ouvi a mensagem, eu achei que eu deveria fazer essa live hoje. Tanto que nós temos pouquinhas pessoas aqui, mas tá aqui quem precisa ouvir. E vai ouvir depois. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, né, eu ficaria muito feliz se você fizesse isso. Mas o que eu quero dizer para você é que a palavra fala que nós pais não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Existe uma coisa chamada chamar a atenção e uma coisa chamada ira. Toda vez que você chamar a atenção do teu filho não vai gostar. Agora, se você ficar ali todo dia, você é vagabundo, você é vagabundo, você é vagabundo. Às vezes o menino trabalha, busca o dinheirinho dele ali, busca ganhar um ganha-pão e você tá ali xingando o moleque, xingando de moleque, né? Porque moleque, se você souber o significado da palavra moleque, você nunca mais vai chamar um filho teu de moleque, né? A palavra de moleque vem da palavra Moloque, que é um demônio. Então, se você sabendo o que significa moleque, você não vai chamar teu filho de moleque mais. Pai, mãe, não aceita teu filho ficar te chamando de véia, de véi, de mano, disso, daquilo. Os comportamentos esquisitos, comportamento de quem parece que não conhece um linguajar popular para falar. Pai, mãe, não ira os seus filhos, não provoca a ira dos seus filhos também. Mas criar eles na disciplina e na admoestação do Senhor. Porque aí eles serão bênção na sua vida. Eles serão bênçãos na sua vida a partir do momento que você os ensinar o caminho da verdade. A partir do momento que você falar para eles e ensinar a eles o caminho da verdade. E qual que é o caminho da verdade? Jesus Cristo. Esse é o caminho da verdade. Se você, pai, não tem condição de ser exemplo para o teu filho, passa a ser exemplo para ele. Porque o teu filho, ele vai ser reflexo daquilo que ele vê em você. Se ele vê você sai com ele na rua, você ensina ele a chamar as mulheres de gostosa, ele vai crescer fazendo isso e vai ensinar para o filho dele fazer isso também. Se você, mãe, ensina para sua filha que homem é só para ser sugado, que homem é só para ser usado, a sua filha vai crescer fazendo isso e as filhas dela vão crescer fazendo isso também. Porque viram exemplo dentro de casa. A palavra de Deus fala que Deus visita até a 4ª geração o pecado dos pais. Então, meus amigos, se você quer que os seus filhos sejam exemplos, sejam cidadãos de bem na sociedade,
dê exemplo, ensina a eles o verdadeiro caráter de Cristo. Eu peço que Deus possa completar aquilo que não foi falado no coração de vocês. E eu peço a vocês que tenham autoridade dentro do lar de vocês. Homem, seja sacerdote do seu lar. Mulher, seja adjuntora do teu marido. Juntos, criem seus filhos debaixo da mão poderosa e forte do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar você. E eu gostaria de fazer um pedido que eu fiz hoje, né, pelo WhatsApp, que eu fiz hoje nas redes sociais. Eu tenho uma prima que se chama Sara Gabriele Alexandre Basílio. Ela está com um problema de saúde muito sério. E ela está precisando de doadores de sangue, qualquer tipo. Dentro do estado de Minas Gerais, aí, é só você chegar no Hemominas e dar o nome dela. O nome dela é Sara Gabriele Alexandre Basílio. Você pode ligar para o número 155 e agendar a doação de sangue. Se você é doador de sangue, eu peço encarecidamente, por favor, doe sangue para ela. Ela precisa muito, muito mesmo. Ela precisa de um milagre na vida dela. E ela está internada no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. Mas você pode doar em qualquer estado de Minas. É só você ligar para o telefone 155 e falar o nome dela. O nome dela é Sara Gabriele Alexandre Basílio. Ela precisa muito de qualquer tipo de sangue. Porque ela está sendo utilizada as plaquetas. Então ela está fazendo tratamento pelas plaquetas. Então as plaquetas estão no sangue. Eu peço a vocês que difundam isso aí para mim. Porque realmente ela precisa muito dessa doação de sangue. Ela precisa muito que as pessoas doem. Vários amigos meus aí já se comprometeram. O Renato lá de Morro do Pilar, né? Tem uma menina aqui de Boteiros também que entrou em contato comigo hoje, que vai fazer a doação também lá em Poços. Em qualquer lugar de Minas que você tiver, que se tiver um parente que você sabe que é doador de sangue, peça para doar para ela, tá? Vou repetir novamente, o nome dela é Sara Gabriele Alexandre Basílio. Ela está internada no Hospital das Clínicas, lá em Belo Horizonte. E é só você agendar pelo telefone 155. Você agendou, foi lá e doou, na sua cidade mesmo. Se na sua cidade tem o Hemominas aí, é só você ir lá e falar, ó, quero doar. Você liga, eu quero fazer um agendamento para mim poder fazer uma doação de sangue. O nome da criança é Sara Gabriele Alexandre Basílio. Está internado no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a você. Muito obrigado por você ter estado conosco, né? Difunda esse vídeo. Entra lá nas nossas mídias sociais. Nós temos um canal lá no YouTube que se chama Pastor Márcio Mencalha. Entra lá, se inscreva no canal. Nós temos lá cerca de 60 vídeos com todo tipo de mensagens lá que pode ajudar você. Tem de tudo lá, sobre ofensas, pecado sexual, pornografia, sobre casais. Tem programa gravado lá na Master Mil, tem orações, tem tudo lá. É só você entrar lá, se inscrever no canal e usufruir à vontade. E pode difundir à vontade. Porque como foi eu que gravei, os direitos autorais são todos meus. Então tá liberado aí para você passar para quem você quiser. Amém? Se você souber que tem alguém precisando de ouvir uma palavra, você pode difundir isso aí para quem você quiser. Amém? Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado para você que vai fazer a doação de sangue para a Sara. Eu creio que ela vai ser curada pelo poder do nome de Jesus, né? Nós vamos estar orando, pedindo que a família seja confortada neste momento de luta, mas nós estamos juntos, em nome de Jesus Cristo. Então, só para lembrar, o nome dela é Sara Gabriele Alexandre Basílio. É só ligar no Hemominas, no telefone 155, e dizer que você quer fazer a doação para a Sara Gabriele, que ela está internada no Hospital das Clínicas em BH. Meus amigos, boa noite para vocês. Que Deus abençoe vocês, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com você hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Sabadão, nós estamos aí com a nossa live de oração e amanhã, em nome de Jesus, a gente volta ao programa Falando com Deus, com o pastor Márcio Mencalha, ao vivo, a partir das 17 horas, pela Master Mil.
Amém? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.